Fala, galera! Sejam bem-vindos ao episódio número 15 do podcast Lembrete Racional. Eu sou Ulisses Dias e estou aqui para falar para você que as finanças elas podem ser muito prazerosas quando você entende os fundamentos, entende o porquê das coisas, quando você tem um nexo causal da valorização com o teu investimento, do que é a semente, do que é o solo. E eu estou aqui exatamente para, dentro dessa visão mais técnica, mais assertiva com relação ao porquê das coisas, te mostrar como é que você pode multiplicar o teu capital. Eu sou Ulisses Dias, sou mestre em finanças, sou analista certificado e sou um amante aí real do mundo dos investimentos. Estou ao lado aqui do meu companheiro Christian Washburger. Fala, Christian, como é que você está, irmão? Fala, Uli, fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio número 15 do Lembrete Racional. Então, a gente já fez uma coletânea de episódios ao longo desse tempo que a gente está aqui todas as semanas produzindo esse conteúdo. Eu tenho a convicção de que estamos entregando, né, um conteúdo muito valioso e também estamos aprendendo muito aí nessa jornada. Então, eu sou gestor de investimentos, estou aí há 6 anos já no mercado. Tenho o prazer de estar ao lado aqui de grandes referências do mercado, entregando conteúdo, gerando valor. E agora a gente está começando a trazer convidados, né, aqui para o Lembrete Racional. A gente já recebeu o Fernando Klink, mestre em opções. A gente teve o João, que é um analista CNPI, que também faz parte do ecossistema. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Caio Gomes, que é outra fera, né, uma pessoa que gera muito valor dentro do ecossistema. Então, pedir para o Caio aí se apresentar e também já falar um pouquinho qual que é a visão dele de mercado financeiro, como que ele aloca o capital dele, qual que é a visão que ele tem a respeito de um portfólio, né? Então, Caio, se apresenta aí, fica à vontade para entregar o que você trouxe aí para nós. Fala aí, galera, tudo bom, cara? Pô, primeiro, prazer imenso estar aqui trocando uma ideia com vocês. Meu nome é Caio, como vocês já podem ver, eu sou analista, mas acima de tudo apaixonado pelo mercado. Sou apaixonado pelo mercado muito antes de ser analista. Tenho mestrado em, em conteúdo do Tiuli, talvez tenha sido o cara aí que eu mais aprendi dentro do mercado. Aprendo diariamente com os conteúdos do Christian também, estou dentro da comunidade. Faço parte lá das salas ao vivo, dentro do Start Milionário, e acredito que a minha visão de ver o mercado, a minha visão de me posicionar dentro do mercado é realmente seguindo uma diversificação de estratégias. Hoje, dando um spoiler aqui já, a gente vai falar um pouquinho, né, dos ciclos do mercado e como que a gente pode utilizar essa compreensão dos ciclos dentro do mercado para poder fazer alocações inteligentes, escolher estratégias diferentes em momentos diferentes. Então, assim, sou essencialmente um seguidor de tendência, mas também entendo que o mercado não é feito só de um tipo de estratégia. Não acho pecado operar contra a tendência, não acho pecado ser lançador de opções. Acredito que cada estratégia é muito válida dependendo do cenário que a gente estiver enxergando dentro do mercado. Muito bem, muito bem. Caio, eu vou te falar que eu tenho um pouco de inveja da tua formação acadêmica. Fala pra gente aí qual que é a tua formação acadêmica, lembrando que para você ser analista, para você ser gestor de investimentos, um dos pré-requisitos é ter a graduação, né? O curso técnico também pode servir, ô Christian? Curso técnico não, mas Não? o tecnólogo sim. Tecnólogo, sim. Então, qual que é a tua formação, Caio? Inclusive, estava conversando sobre isso ontem com um seguidor, estava me questionando se ele fazia faculdade ou não. Eu falei, cara, faça faculdade, pelo amor de Deus. Não sei a posição de vocês, mas eu acho um papinho Com furado certeza. esse negócio de que você não tem que fazer faculdade, cara. Eu sou advogado, né, sou especialista em direito trabalhista, atuei durante muitos anos, também fui e sou um grande apaixonado pela profissão, gostava muito. E por mais que algumas pessoas me questionem assim, ah, tá aí, ó, mais um cara que fez direito, não tá aí atuando na profissão, né, como é o caso de muitos engenheiros, cara, diria que o direito me trouxe até aqui, com certeza, assim, o direito me deu tudo, sabe, me deu, talvez, não gosto de falar isso, parece um pouco pedante, mas me deu a minha didática, que eu acho que é um ponto que eu recebo muitos elogios dos alunos, me deu uma capacidade, uma confiança de poder me expressar um pouco melhor. Então, isso tudo vem da faculdade, na verdade, assim, é uma formação que eu acho que me trouxe muitos valores, muitos benefícios aí para minha vida pessoal e profissional.
e fez eu conhecer minha esposa também, né? Então, é ótimo também isso. Foi um baita investimento, né? Vou aproveitar aqui e Sem vou dúvida. fazer esse elogio, essa validação pública aí. Eu acho que a clareza que o Caio se expressa, que ele ensina, é muito boa. Vou aqui também comentar como que a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez, né? Foi na Expert do ano de 2023, estava lá, dando uma passeada no pavilhão. O Caio veio falar comigo, uma humildade, falando que gostava do meu trabalho. Aí a gente começou a trocar ideia, teve assim uma conexão muito boa desde o começo. E aí, quando eu decidi iniciar aqui o processo das salas de implementação, ele foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, exatamente por causa da didática, da clareza. Acompanhava já os conteúdos dele como um aprendiz também, então aprendo muito com ele. E, Caião, me diz aqui uma coisa, eu vejo que você é muito focado, né, e com muita assertividade na leitura de ciclos. Esse é o assunto que você vai trazer para a gente aqui hoje? Isso, vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, vamos falar de ciclo, sazonalidade, como que a gente pode se posicionar dentro do mercado. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Eu montei. Pode. Primeiro, não, primeiro vamos conversar aqui um pouquinho só. É, Pode. Quando a gente fala de ciclos, eu vejo que a grande referência aí que a gente tem numa memória mais curta que fala desse assunto é o Howard Marks. É com base nesses ciclos que você está falando, porque eu também vejo que as tendências são ciclos. Ciclos de expansão, ciclos de contração. Quando a gente fala dessa lógica de mercado, eu não tenho como não deixar de referenciar isso com a Bíblia, né? Porque Deus se move em estações. A gente tem essa linguagem dentro da Bíblia também, que existem momentos de plantio e existem momentos de colheita. Aqui dentro do mercado, a gente poderia ver isso como você investir em alguns momentos e você desinvestir em alguns outros momentos. A gente que trabalha aqui com análise técnica, com análise de tendências de momentos, a gente sabe que a gente pode monetizar esses ciclos, essas estações, ou comprado ou vendido. Então, me explica como é que você vê o mercado, Caio. Se é para a gente sair do mercado nos ciclos de baixa, é para a gente apostar na queda ativamente através de short selling nos mercados de baixa. Como é que você constrói aí a tua atividade realmente no mercado com base nisso? E até que um ensinamento bíblico que a gente pode trazer, né, para fazer essa reflexão é a ideia de que as coisas vão ter o seu tempo de acontecer, né? As coisas vão ter o seu tempo de florescer. E dentro do mercado, eu acredito que seja a mesma coisa. A gente vai ter o tempo falando já em conceitos um pouco mais técnicos, né, de expansão, tempos de contração, e a gente tem que saber lidar com isso. Agora, é, eu acredito que um erro gigantesco de qualquer investidor é não estar exposto em qualquer tipo de momento. Ah, Caio, mas no momento de baixa, para que eu vou ficar exposto? Acredito que o maior risco é você não estar exposto de forma alguma, porque a chance de você ficar de fora de um grande movimento é gigantesca. A gente tem estudos aí que mostram as estatísticas, né, que se você perder, né, os 20 principais dias de alta de um ano, você vai ficar para trás da média. E isso é um grande problema. Então, eu não acredito em você ficar de fora nos ciclos de baixa. Acredito que você tem que ter alocação estruturada. Então, a forma mais simples que eu vejo de um iniciante fazer isso é definir pesos dentro da sua carteira para as diferentes classes de ativo e ir trabalhando com um rebalanceamento. Você vai fazer um gerenciamento de risco e vai estar se adequando a cada momento do mercado. Então, por exemplo, a gente está vivendo um período em que as curvas de juros futuros estão subindo, está trazendo volatilidade, inclusive, para os títulos de renda fixa. Por que eu vou sair completamente da bolsa e vou correndo para os títulos de renda fixa? Poxa, a gente, por mais que esteja enfrentando uma volatilidade, uma incerteza de curto prazo, a gente tem um ciclo que tende a trazer cortes na taxa Selic. Então, eu não posso me deixar levar pressões de curto prazo, por pressões momentâneas, sabendo que esse ciclo está puxando muito mais para um lado de valorização dos ativos de maior risco e de desvalorização da renda fixa. Eu acredito que o investidor que está fazendo esse movimento contrário hoje, ele vai perder muito dinheiro lá na frente. Ele vai abrir mão
de um potencial de retorno muito grande. Então, acredito que você pode trabalhar com a lógica de seguro de carteira, você pode trabalhar com lançamento perto, por exemplo, das posições que você tem dentro da sua carteira, mas não encerrar posições. Tem outros tipos de estratégias, por exemplo, que a gente pode estar unindo com a análise técnica, que pode te fazer encerrar uma posição eventualmente, mas aqui eu estou focando um pouco mais naquele tipo de portfólio que você não vai ficar pensando em girar ele, né? Eu não penso no meu portfólio de longo prazo em ficar girando muito ele. Eu penso em ter alocações de longo prazo e aí eu vou trabalhar essas posições dentro do portfólio, fazendo lançamento ou fazendo, por exemplo, compras de puts para poder defender a minha posição, mas nunca deixando de estar exposto. Eu vejo essa análise de ciclos, de sazonalidade, como uma ferramenta para identificar períodos onde o mercado ele tem uma maior probabilidade de fazer um movimento de alta ou de baixa. A gente não está buscando ali encontrar a data exata, né, onde vai ser o topo e o fundo do mercado. Não, a gente, a partir disso, né, Caio, eu vejo você fazer muito bem, a gente quer desenvolver uma visão de curto prazo ali para o mercado, qual que é a probabilidade que ele pode tomar, né, em relação às direções, seja ela de alta ou de baixa, para a partir disso a gente criar um viés, né, para as nossas operações. Pode ser de trend following, pode ser de retorno à média. E a natureza ela é cíclica, né? Tudo é cíclico. A gente tem outono, inverno, primavera, e essas mudanças de estações também afetam o comportamento humano. E isso tem interferência também nas decisões de investimento e também acaba criando, né, esses ciclos de mercado. Um autor que eu leio muito é o Jay Kaplan, né? Que ele fala sobre isso. Ele tem um livro que é muito bom e fala sobre ciclos e sazonalidade. Inclusive, é a referência dessa apresentação que eu trouxe hoje é muito pautado na visão de mercado do Jay. E eu acredito que você foi preciso em trazer já essas questões da natureza, porque a gente está aqui no lembrete racional, né? E nada mais racional do que compreender que o ser humano e a natureza, né, a natureza em si, a natureza do ser humano, ela é repetitiva, né? Exato. Então a gente vai trabalhar com repetição, a gente vai trabalhar com padrões. A ideia de si é justamente essa. O Tully já puxou o gancho aqui do Howard Marks, que é uma grande referência também. Recomendo que todo iniciante leia, o Dominando os Ciclos, né, dos mercados, porque ele vai tratar lá de vários tipos de ciclos. Ele vai tratar lá desde os conceitos lá mais macroeconômicos, expansão do crédito, contração do crédito, vai falar da inflação, mas vai falar também essencialmente de sentimento, de viés dos investidores, né, que estão constantemente operando no mercado. Eu acredito que a melhor forma de você utilizar esses ciclos, essas sazonalidades, é focando nessas questões de sentimento, de comportamento, de curto prazo. Porque quando a gente vai falar assim de um conceito mais macroeconômico, expansão e contração de crédito, a gente cai num problema que é o timing. Fica muito difícil você acertar timing de cenários mais macroeconômicos. Então, E eu também prefiro trazer isso começa para um a cenário entrar em muito, muita narrativa, né? Começa a entrar em muita muito. narrativa e começa a criar viés também e afeta a tomada de decisão. Exatamente. Então, o meu principal objetivo com o ciclo é o que você falou, cara, precisamente enviesar uma decisão de curto prazo, mas com um foco num prazo médio, trazer uma assertividade maior para esse movimento. Dentro Exatamente. dessa lógica aí, eu vou aqui. Vamos conversar antes de tu fazer a tua apresentação, só para a gente ver o que a gente vai. Quais são os ângulos que a gente pode ver ciclos, né? Então, um ciclo muito famoso que a gente conhece no mercado é o padrão Sell in May and Go Away, também conhecido como efeito Dia das Bruxas, que seria você entender que o mercado do dia 1º de novembro até o dia 1º de maio, ele tem um retorno ajustado a risco maior do que normalmente a gente observa do dia 1º de maio até o dia 31 de outubro. Então é por isso que é Sell in May and Go Away, ou efeito Dia das Bruxas, né? Então, a gente pode ver que grande parte das crises pré-eleitorais americanas, elas acontecem nesse período ali. Existe o verão americano, onde a gente também tem um forte impacto de ciclos ambientais, né, de furacões ali no Golfo do México, o que impacta o mercado de petróleo, e isso causa volatilidade no mercado. E aí, como que eu vejo que a gente deve explorar essa sazonalidade, esse ciclo do mercado, é a gente não deixar de estar exposto, mas sim, nesse período
de maio a outubro estar exposto com um beta mais baixo e de novembro a abril a gente está com um beta mais alto. Você usa essas dinâmicas estatísticas de beta também para explorar os ciclos? Você olha para essa parte ou não, Caio? Com certeza, eu acho que essa seria a estratégia mais clássica, assim, a forma mais simples e efetiva de você estar utilizando esse efeito de calendário, né, que é o Sell in May and Go Away, mais conhecido talvez, porque a chance de você bater o mercado, a média do mercado, vai ser muito grande, principalmente nesse período, né, de estar se posicionando com um beta mais alto no período de novembro até abril. Então, eu acho que é muito válido. A gente vai ver outros efeitos de calendário aqui que eu acho que também são muito interessantes. E eu trouxe também algumas curiosidades já em relação a índices aqui também da própria, da própria Bolsa Brasileira. Eu acho que fica muito interessante, porque você também vai poder trabalhar em alguns momentos com, por exemplo, a venda da volatilidade. Períodos, se a gente já sabe que os principais índices eles tendem a descansar, a ficar mais lateralizados em um determinado período, por que não trabalhar com os lançamentos, né, com a venda da volatilidade e se beneficiar disso? É mais uma forma que a gente tem de Agosto, poder estar trabalhando. agosto, Oi? historicamente, é o mês de alta volatilidade, né? O mês que a gente está entrando agora. Então, essa é uma informação útil, né, para as nossas operações. Aí, Caio, eu queria que você explicasse para nós, também para quem está acompanhando o podcast, a diferença entre ciclos e sazonalidade, né? Porque são duas coisas que a gente acaba falando, mas na verdade não são exatamente as mesmas coisas, né? São coisas diferentes, têm características distintas, né? Exatamente. Se vocês não se importarem, se eu puder botar na tela, só porque eu acho que vai ficar uma Claro. coisa Fica à bem vontade. visual, é uma apresentaçãozinha bem simples, cara. É humildade mesmo, tá? Humildade. Porque na prática, deixa eu botar aqui, Não tá como host. não sei se vai aí agora. Foi. Ué. Na prática, a gente vai ver que até por fins didáticos, tá? Quem é meu aluno aí que estiver assistindo, não fica chateado achando que eu estou mentindo, nada disso não. Na prática, para fins didáticos, a gente chama tudo de ciclo, porque falar só sazonalidade, pô, é um puta nome, né, feio, Sim. mas existe sim essa diferença. Eu trouxe aqui para a gente basicamente as diferentes fases do mercado aqui, como que a gente pode analisar cada uma, mas a diferença de ciclo e sazonalidade é que o ciclo a gente vai estar falando de um comportamento do mercado num prazo maior. A gente vai estar falando de prazos muito acima de um ano. E a sazonalidade, a gente já vai estar falando de prazos dentro do período de um ano. Então, como que o preço se comporta de novembro até abril, de maio até outubro? Esses são conceitos de sazonalidade. No dia a dia, a gente acaba chamando isso de ciclo, né? Mas a sazonalidade, ela também vai estar presente no comportamento, em cada mês, nos dias da semana. Qual, por exemplo, que é o dia da semana que, na média, o Ibovespa mais subiu, sabe? A gente tem até como parametrizar isso. Essas diferentes fases do mercado, isso aqui é basicamente o que você vai encontrar no livro do Howard Marks. Você vai encontrar os ciclos econômicos, que são ali focados na expansão e na contração, como que o mercado ele vai se comportar na ótica da economia, podemos dizer assim. As zonas de inflexão talvez seja o que eu trago nas aulas que torna mais visível e mais útil para o operador de mercado no dia a dia. A gente vai estar falando ali dos suportes e resistências no tempo, as zonas de inflexão no tempo. Que eu sempre brinco com o pessoal, olha, gente, não é sair comprando put porque tem uma linha ali desenhada no gráfico que parece que vai marcar topo. É zona de inflexão, significa que o mercado, nesse período de sazonalidade, ele tenderia a descansar. E também temos ali os sentimentos de calendário, né, que não vão estar necessariamente relacionados ao comportamento do preço de um determinado ativo, mas de um mercado, né, de um índice, de um conjunto de ações. Tá totalmente relacionado aqui à psicologia das massas. É, eu vou até antecipar aqui a conclusão, cara, dessa apresentação é que no fim das contas, isso tudo vai estar relacionado à ideia de psicologia das massas, que é onde aflora toda a raiz da análise técnica. Todas aquelas coisas que a gente sempre explica de ondas de impulso, de correção, a formação das tendências, tudo isso é psicologia das massas, no fim das contas. Então aqui a gente tem
três diferenças, né, de conceitos que a gente pode trabalhar. A tendência, ela é basicamente a direção do preço que a gente está enxergando, para cima, para baixo, né, de alta, de baixo ou lateralizada. Os ciclos são oscilações de prazo maior e a sazonalidade são as oscilações, a previsibilidade do preço no prazo. Beleza? É essa a diferença. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí já? Ótimo. Os ciclos, né, então, são prazos maiores e a sazonalidade é o que acontece em prazos menores, né? Seria isso, basicamente. Basicamente, sim. Entendi. Uma coisa é o clima e outra coisa é a previsão do tempo. Basicamente, essa diferença, né? Boa, cara. Maravilhoso, isso aí. Exatamente. Vou, vou roubar, inclusive, essa associação aí. Aqui eu trouxe como curiosidade, assim, até porque a gente sempre traz isso para um lado mais acadêmico, aqui no Lembrete Racional, né? Que são os ciclos de Kondratiev. E talvez ele tenha sido um dos primeiros caras a tentar definir ciclos de mercado, né, com um período superior a 50 anos. Ele chama de a fase de expansão de primavera, o verão seria a prosperidade, e aí a gente chega na marcação do topo, né, digamos assim, que seria o declínio no outono, e a recessão ele chama de inverno. Né? E ele falou que esses fatores, né, que definem os ciclos da economia, eles vão estar muito atrelados ao surgimento de novas tecnologias, inovações da economia. Eu acredito que é muito disso que a gente está vendo exatamente nesse período com o boom das empresas de tecnologia. Vocês acham que faz sentido? Você acha que a gente está num momento aqui de verão ou de primavera, na visão de vocês? A gente está tendo um movimento de alta bastante forte, que já vem há alguns anos, né, nesses ativos. Recentemente, teve uma correção e uma migração de capital para empresas velhas, né, nos Estados Unidos. Vamos ver se essa tendência vai se manter, né, pelos próximos meses. Hoje eu enxergo que as empresas small caps nos Estados Unidos estão negociando, né, com uma relação de preço sobre lucro abaixo da média, enquanto as empresas de tecnologia estão com múltiplos altos, né? Eu acredito que Acredito que está o bem esticado, Smart realmente. Beta, que é a gente vê a diferença dos fatores e como que eles estão respondendo, a gente vê que a gente está com um grande verão no setor de tecnologia e as pessoas querendo prever que isso vai acabar, e isso cada vez mais representado dentro da média do SP 500, mas os outros setores a gente está num outono longo, né? Então a gente vê essa deformidade na economia, onde aquilo que é contraintuitivo da gente perceber, poucos ganham e muitos empatam e perdem. Então a gente está vendo isso na economia. Isso é representado pelo sentimento da população em geral e uma briga cada vez mais intensificada entre as polaridades. Muito pouca gente tendo muito dinheiro e muita gente ficando até abaixo da classe média. Eu acho que esse cenário ele traduz assim grande valor que tem em você ter uma estratégia objetiva seguidora de tendência. Que você na prática não vai ficar se perguntando como uma maioria se eu devo soltar o rabo do foguete das empresas de tecnologia para ir lá pegar a faca caindo, das small caps, por exemplo. Você vai simplesmente surfar a tendência de forma objetiva, da forma que você definiu. Eu acho que esse é o grande problema da gente ficar se apegando a ciclos de prazos maiores. Você vai ter um problema com o time. E a não ser que você tenha um estômago de ferro para poder suportar, né, essa ideia de ser anticíclico na maior parte do tempo, para poder pegar essas assimetrias, a probabilidade de você ter prejuízo aumenta muito. Aqui falando da sazonalidade, a gente já traz aí os tópicos que o Tchuli já abordou com precisão, que são, né, os três efeitos ali de calendário mais conhecidos, né? O Sell in May and Go Away, que vai falar do histórico negativo das bolsas nos períodos compreendidos entre mês de maio a outubro, né? O efeito Dia das Bruxas, que é o contrário do Sell in May and Go Away, que já vai falar do retorno mais positivo histórico entre os meses de novembro até abril. E um dos que eu acho mais legais, porque principalmente pela dificuldade de você seguir ele, pela sua simplicidade, é o que eles chamam de barômetro de janeiro, que é como os investidores tendem a ter um comportamento otimista em determinadas épocas do ano, e a gente vai ver isso na prática
como que o mês de janeiro ele tende a ser muito determinante para o retorno anual das bolsas. Eu fiz um estudo sobre isso no Ibovespa desde 1995 e assim, chega a ser ridículo o negócio. Eu fiz, Pelos dados que eu puxei aqui, Christian, a estatística vai bater em quase 70% de coincidência, né? sim. Quase 80%. Então, o efeito janeiro, ele foi tratado ali pela primeira vez pelo Yale Hirst, né, no Stock Traders Almanac, lá em 72. Ele trata dessa ideia de que o primeiro mês do ano ele vai determinar, ele vai estar muito correlacionado com o retorno anual das ações na média. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Se o primeiro mês do ano for positivo, janeiro, então o restante do ano também vai ser. Se o primeiro mês do ano, janeiro, for negativo, o restante do ano também vai ser. E a estatística aqui no mercado brasileiro que eu levantei, ela vai estar trazendo uma eficácia de 78% aqui no mercado brasileiro, pensando só nisso aqui. Então, só de você olhar janeiro, você já teria uma estatística braba do seu lado sobre uma expectativa de como que vai ser o ano. Esse ano, o mês de janeiro foi um mês negativo, e cá estamos aqui ainda penando, né, para poder bater esse topo histórico, né, da bolsa. O Jay Capel, ele até apresenta uma evolução desse modelo, que é você olhar os 5 primeiros dias de janeiro, os 5 últimos dias de janeiro como um todo, né? Aí você vai dando pontos de acordo com como cada um desses intervalos foi, né, de desempenho. Esse ano, se eu não estiver enganado agora, mas a pontuação foi 0, ou seja, a gente esperaria, através do barômetro de janeiro, que fosse um ano negativo para o Bovespa, como está sendo, apesar de todo aquele otimismo, né, que existia lá no final de dezembro, no início do ano. Então, a gente ter esses estudos, né, quantitativos, a gente começa a questionar algumas coisas, né? Pode parecer algo muito simples, muito idiota, mas se a gente olhar para trás, teve uma eficácia absurda, né? Inclusive, é esse o próximo tópico que eu quero abordar aqui, que é a extrapolação desse efeito janeiro, que ele mesmo trata. Eu trouxe aqui somente o caso dos 5 primeiros dias do ano, né? Que ele vai falar realmente se os 5 primeiros dias iniciais do ano forem positivos, eles também vão ser muito determinantes. A gente tem uma, um alinhamento de 65% das vezes aqui no Brasil. Então, em torno de 65% das vezes que os 5 primeiros dias de janeiro foram positivos, esteve alinhado também com o retorno do, do ano inteiro, né? Falando da estatística geral, né, maior do índice Bovespa, a gente também pode corroborar isso através de outras estatísticas. A gente vê que realmente aqui, ó, através desse gráfico, não sei se está dando para ver bonitinho aí para vocês, está bem visível? Dá sim, dá para Eu ver, posso dá aumentar para aqui ver. também. Aqui seria basicamente a sazonalidade média do Ibovespa, comportamento mensal. A gente vê que o Ibovespa ele realmente tende a ter um comportamento mais positivo justamente nos primeiros 10 dias do ano. Então, aqui, ó, num prazo maior, que aqui essa linha vai representar o comportamento médio dos 10 anos, a gente vê que realmente o Ibovespa ele tende a marcar topo ali próximo do quinto dia útil. Esse ano, que é representado pela linha azul, né, o prazo menor de um ano só que eu puxei, ele já está marcando aqui. Esse ano não, está nos últimos 12 meses, perdão. Já estaria marcando aqui uma inflexão lá para o 10º dia operável do ano. Eu não estou falando aqui do dia 10 de cada mês, estou falando do dia operável. Tá? E uma correlação muito importante entre os dois períodos, em qualquer janela temporal que eu puxei. Os 5 últimos dias do mês tendem a ser os piores também. E eu quis puxar aqui como curiosidade também os melhores dias da semana para se operar. Em todas as janelas que eu puxei, terça-feira e sexta-feira são os dois melhores dias onde o Ibovespa tenderia a positividade, né? E o pior dia disparado, segunda-feira. Talvez isso também esteja muito relacionado com sentimentos de mercado. Afinal, quem gosta de segunda-feira, né? Se vocês quiserem me interromper, galera, pelo amor Não, de Deus, continua, tá? tá muito bom. Vou falando aqui, vou falando. O Sell and May Huawei, ele é o mais conhecido, ele é o mais visível também aqui. Eu quis puxar pela Bolsa Americana, porque tem um histórico até muito maior do que o da Bolsa Brasileira. Mas o que eu chamo de mais especial é esse gráficozinho aqui de baixo aqui, ó, que vai mostrar justamente como que a volatilidade ela se comporta nesse período, como que a volatilidade ela vai tender a subir nesse mesmo período. Então, de novo, a gente não precisa estar essencialmente tratando de estar exposto ou não.
mas o que que eu faço com a exposição que eu já tenho? Eu acho que isso é mais valoroso até do que você ficar pulando de galho em galho. Poxa, eu vou sair daqui e vou para renda fixa nesse período. Eu acho que você vai ter mais resultados se você souber tratar as posições que você já tem. Sabendo que você tem um período aqui que a volatilidade ela tende a subir e que logo após, né, no ciclo inverso, que seria o efeito Dia das Bruxas, a volatilidade ela tenderia a cair, como que a gente pode se comportar dentro de cada um desses ciclos, né? Eu estava fazendo um estudo em relação ao seu e-mail Go Away, fiz desde 2000. Acho que até você vai S&P 500, né? Mas no Ibovespa, ali a partir de 2016, 17, ele não funcionou tão bem aqui no Brasil. Mas se olhar essa amostra toda, né, que vai de 2000 até 2024, quem seguiu essa estratégia, né, de estar fora do mercado, aquela janela de tempo, conseguiu proteger o capital ali de movimentos importantes e teve um retorno muito maior do que se estivesse fazendo o buy and hold, né, comprado ad eterno no Ibovespa. Dentro dessa visão Você aí, vê, a gente viu que a partir de 2016 a proliferação desses estudos na internet aumentaram muito, né? Vocês acham que quando um truque, assim, falando na linguagem mais é, acessível, quando o Mister M mostra o que está por trás do truque da mágica, ela perde o efeito ou não? Olha, eu acho que em horizontes mais curtos pode até perder. Mas assim como aquela forma do Joe Greenblatt, lá onde ele fala no livro, de que é simples você seguir ela. Mas poucas pessoas conseguem seguir aquilo de forma disciplinada. Então, vai ter períodos onde não vai funcionar, mas num médio, longo prazo, ela vai ter ali aquela significância sendo provada na prática. Então, Uhum. eu vejo que quanto mais tempo, quanto mais anos seguidos, algo que tem um horizonte longo, que é comprovadamente, né, que funciona, mas que está tendo ali uma janela de espaço nos últimos anos que não está funcionando, mais perto está de voltar a funcionar, porque as pessoas começam a colocar uma descrença em cima disso. a minha visão também, pensando principalmente com a cabeça de alguém que acabou de descobrir isso. Eu acredito que o, o conhecimento ele vai acabar reforçando a teoria. Porque, afinal de contas, se eu sou uma pessoa que acabei de entrar no mercado, descobrir isso aqui, eu vou querer seguir isso aqui, sabe? Eu vou querer reforçar essa crença através das minhas operações no mercado. Então, eu acredito que esse tipo de conhecimento acaba enviesando tanto os novos operadores, principalmente, que isso é algo que tende a continuar se perpetuando. E, de novo, a partir do momento que começar a ficar saturado e começa a dar errado, é o que o Christian falou, na minha opinião, volta a dar certo. Principalmente porque as pessoas não são consistentes em seguir esse tipo de modelos prontos no longo prazo, né? Que a maioria faz é pular de galho em galho, né? Perfeito. Aqui puxando só alguns dados, né, em relação ao efeito Dia das Bruxas, a gente vê que realmente esse histórico de desempenho positivo, né, nos principais índices ali de ações americanas, ele realmente é bem interessante, né, nesse período do ano. Aqui no Brasil, quando a gente puxa também o histórico médio ali dos principais meses, a gente vai ver que realmente o mês de novembro, o mês de dezembro, o mês de março, eles tendem a ser meses mais positivos mesmo, que estão compreendidos dentro desse período aí do efeito do Dia das Bruxas. Que seria basicamente você voltar a se posicionar em ativos de renda variável após o Halloween, né, pela ótica lá do mercado americano. E, de novo, eu destaco aqui embaixo a importância de você compreender esses cenários. A utilidade prática é como que eu vou me comportar, né? Escolher a melhor estratégia para cada período. Acho que isso fica muito interessante. Quis trazer aqui alguns ciclos individuais que eu venho monitorando, eu apresento isso para os alunos ao vivo, né, em várias aulas. Aqui a gente tem ciclo, uma sazonalidade, né, perdão, de curto prazo, curtíssimo prazo do Ibovespa, que ela vem se mostrando muito assertiva. É uma sazonalidade ali que está girando em torno de 45, 50 dias, onde nós vemos várias zonas de inflexão no tempo. Então, temos aqui fundos sendo marcados, topos, própria máxima histórica estava bem alinhada com essas zonas de inflexão no tempo. De novo, não são períodos que nós temos que nos preocupar aqui nesta linha eu vou começar a comprar put, mas por que não em uma zona de inflexão no tempo, em um mercado em tendência de alta, por que não validar a partir dali
uma operação vendedora. Então, você vai trazer o estudo de ciclo como uma confirmação. Você vai trazer viés para uma análise que você já tem. Então, vamos supor que eu estou querendo comprar Ibov. Poxa, por que que eu não faço uma compra de Ibov em uma zona de inflexão no tempo a partir de um outro sinal técnico que eu estou buscando? E aí você pode buscar, por exemplo, uma sobrevenda no IFR no semanal, você pode buscar um cruzamento de médias, pode buscar uma virada do high-low, você vai corroborar, você vai enviesar o seu estudo com os estudos de ciclos e sazonalidades. Eu acho que é a melhor utilidade. Não adianta, né, você se basear somente pelo que o ciclo ele está mostrando, mas se o gráfico não te deu nenhum sinal ainda, né, daquilo que você está esperando, não tem que aguardar o gráfico dar um sinal mais claro, que isso pode ser um pivô de alta, um pivô de baixa, inversão de high-low, algum cruzamento de médias, para aí você ter mais fatores, né, embasando essa tomada de decisão. Exatamente isso, exatamente. Aqui eu trouxe o estudo do índice das elétricas, que é o IEX, que esse é um ciclo que eu monitoro há bastante tempo já, ele tem um histórico bem longo aqui, infelizmente não cabe tudo na tela, mas a gente tem uma tendência muito forte a ter essas três zonas de inflexão. O índice das elétricas ele tende a marcar topo no mês de janeiro, ele tende a marcar fundo relevante de novo em março e de novo em abril. Então a gente pode ver que isso também está muito alinhado com efeitos de calendário que a gente já viu. Poxa, se eu sei que em janeiro o preço tende a marcar topo, ele vai começar a perder força. Eu não estou falando que ele vai despencar, mas o preço ele tende a começar a perder força, ele tende a começar a descansar. A gente pode observar que pode existir uma tendência a uma queda da volatilidade nesse período e eu posso trabalhar com venda de volatilidade nos principais ativos ali, nos mais líquidos do setor elétrico. E já na Esse, ponta esse contrária, tema aí em específico, eu acho que a gente pode se questionar o seguinte: as empresas, por uma determinação legal, elas têm um prazo final até relatar os seus dividendos a serem pagos. O setor elétrico é um setor onde grande parte das empresas distribuem grande parte do seu resultado em forma de dividendos. Então, existe uma discussão no mercado se eu comprar a empresa antes dela pagar dividendos gera valor ou não. E aí os acadêmicos falam que existe uma arbitragem constante no mercado das pessoas descontando essa liberação de dividendos. E aí, você acha que você pode, de alguma forma, referenciar essa comunicação de dividendos no final do ano, junto com essa exaustão desse movimento de alta, e aí os investidores começam a descontar mais rapidamente essa distribuição de dividendos? O que vocês acham? Quer começar, Caio? Pode colocar aí a tua seria, visão. seria como se após a divulgação eu já não tenho mais tanto interesse, né, nessa empresa. Exatamente, porque eu Seria vou ter mais ou mais menos esse clareza. raciocínio. Qual que é o outro ciclo mesmo que você falou? A partir de abril, né? O índice das elétricas ele tende a marcar topo em janeiro e fundo em março. E também tem outro fundo muito relevante que acontece em outubro. Aí a gente vai para um outro fator, né? Tem aquela famosa música, né? As águas de março. E como grande parte da nossa matriz energética é de hidrelétricas, a gente em março tem noção de como que foram as chuvas do ano e como que isso vai impactar os reservatórios de energia para geração, distribuição e transmissão, fazerem previsões a partir disso. A gente consegue, não sei se vocês têm dados ou não sobre isso, eu não tenho. Será que existe uma relação entre esses eventos? Eu acho que esse faz até mais sentido do que da própria divulgação dos dividendos. Acho que faria bastante sentido. Não tenho dado para poder validar, mas é uma reflexão muito interessante, sim. Eu Vou, também inclusive, sair nunca vi daqui e pensar sobre isso. também nunca vi nenhum estudo considerando isso, mas faz bastante sentido. Beleza. Um dos que eu mais frisei com os alunos atualmente foi essa sazonalidade de curto prazo da B3, onde a gente tinha regiões de preços bem definidas mesmo, né? A gente conseguiu pegar uma operação simples, uma trava de alta, eu recomendei, mas validado por um sinal técnico na B3, corroborado e enviesado pelos nossos estudos de ciclos. A gente tinha uma zona de inflexão no tempo, sugeria realmente a marcação de um fundo, eu tinha suporte forte nessa região de preços. O que a gente faz?
Poxa, espera um sinal técnico que você gosta de operar, seja um pivô de alta, seja um rompimento de uma média, seja a virada do high-low. Vão ter várias formas de você estar operando isso, mas a B3 foi um ativo que eu bati muito na tecla sobre, assim, isso falando do meu perfil, tá? Sobre a partir patamar de preços, desse patamar de preços, próximo dessa zona de inflexão no tempo, não ficar mais insistindo em operações vendedoras. Eu já acreditava que o risco estava subindo muito. Então, existe um grande valor também entre você não montar novas exposições dentro dessas zonas de inflexão para evitar realmente uma ré muito rápida, né? Uma virada de tendência muito rápida. Foi basicamente o que aconteceu aqui na B3. Esse time aqui a gente conseguiu captar bem. Tem um E aqui ciclo que eu. seriam mais ou menos 113 dias, tá? Mais ou menos 113 dias entre marcações de topos e de fundos, né? Zonas de inflexão relevantes. A Vale no semanal, ela está numa grande lateralização também. Então, se você colocar ali uma senoide, né, você vai ver que atingiu uma zona de inflexão ali por volta de abril e o ativo ele lateralizou. Ele não conseguiu romper aquele suporte ainda, né? Então, seria um sinal importante. Eu tenho aqui, por exemplo, eu até trouxe esse ciclo da Vale, porque aqui a gente vai falar de um ciclo de 320 dias que a gente consegue observar muito bem, né? A cada 320 dias nós temos aqui topos muito relevantes na Vale. E temos também as sazonalidades num prazo muito menor, de 112 dias, onde a gente também consegue aqui. Eu tentei deixar bem claro, né, com as bolinhas aqui, essas zonas de inflexão. E como você falou, realmente em abril a gente teve uma zona de inflexão, a partir daqui o mercado ele ficou bem lateralizado e a gente tem como corroborar isso. Isso foi uma análise que eu trouxe também meses atrás com os próprios ciclos do minério de ferro. Aqui eu tenho um ciclo de 250 dias, tenho períodos de 98 dias, e a gente teve uma confluência muito importante no minério de ferro em abril, um vencimento de ciclo longo, que tem mais peso do que os curtos, com o da Vale também. A Vale, ela chegou a voltar aqui para casa dos R$ 70 na época, foi realmente uma operação interessante também que a gente pôde capturar. No fim das contas aqui, até para a gente poder trazer isso para uma coisa mais simples, a gente vai estar falando que esses ciclos, esses comportamentos de preços, eles vão estar atrelados ao que eu chamo de ciclo natural do investidor, né? Que é essa famosa curvinha aqui que está no perfil de um monte de influenciador, né? Em que período que a gente está, no fim das contas, né? Mas é basicamente isso, a gente vai estar sempre oscilando em períodos de euforia, períodos de depressão, é isso que criam as tendências e é isso que vai trazer um comportamento previsível para diversos preços. Eu quis trazer aqui como curiosidade também o ciclo de Penner, talvez um dos materiais mais antigos aqui de mercado que fale sobre ciclos. Aqui a gente já está falando de coisas um pouco mais, né, hipotéticas, tá? Mas que eu acho que é uma curiosidade interessante porque estamos num período relevante aqui, de acordo com o ciclo de Penner. Ele é conhecido como o Nostradamus do mercado e ele trouxe aqui várias datas onde nós teríamos pânico, teríamos crises, né? Por exemplo, em 1927, lembrando que ele escreveu isso em 1875, tá? Períodos que antecederiam crises, né? 1927, 45, 99, 2019, né? E aqui ele descreveu o período que nós estamos vivendo hoje, né? Como 2019 seria o início, antecederia uma grande crise, e 2023 seria um ano de receio. Portanto, preços baixos, o mercado está receoso, o pessoal está com medo, o preço fica descontado. E oportunidade. E a gente chegaria em uma zona de mais otimismo e preços mais caros lá por volta do ano de 2026, onde a gente também poderia voltar a entrar em um novo ciclo de baixa. Então, 2026 pode ser um ano interessante para a gente ver os preços atingirem uma região de topo, uma zona de inflexão. Acho que vale a pena a gente monitorar isso. O resumo seria que estamos em 2024, 2025 seriam anos ainda que os ativos, a economia em geral, tenderia a permanecer otimista, tenderia a ter uma retomada. Olhando assim, parece bruxaria, né? É meio doido isso aqui, Feito cara. lá em 1865. Tem muita É, gente que debocha, tira sarro disso, mas
muitas vezes tem mais eficácia do que fazer essa análise macroeconômica que o pessoal, né, glamoriza tanto por aí. Se eu entrar no YouTube agora, um canal ali de macroeconomia tem, né, centenas, milhares de inscritos e um monte de views. Mas agora você fazer um vídeo apresentando padrões como esse, a maioria vai tirar sarro, né? Mas é sempre interessante a gente ter essas curiosidades do nosso lado. E a utilidade prática a ser observada em relação aos ciclos econômicos? Eu acho que a principal utilidade é para você definir as alocações entre as classes de ativos e o balanceamento da sua carteira. Então, esses ciclos econômicos, eles vão servir, na minha opinião, só para isso. Poxa, eu sei que a gente, por exemplo, como a gente estava na pandemia, eu sei que a taxa de juros vai começar a subir muito. Então, eu posso redirecionar parte da minha alocação, um balanceamento, para ter uma exposição um pouco maior em renda fixa. No momento atual que a gente está fazendo, que a gente está vivendo, eu estaria migrando um pouco mais para a renda variável, os ativos estão mais descontados. Eu acho que é essa a utilidade. As zonas de inflexão, né, os suportes e resistências no tempo, eles são mais úteis para a tomada de decisão no curto prazo. Então, você busca confluência com outros fatores, como eu mostrei aqui agora, com esses padrões na B3, na Vale, que a gente está visualizando. Encontro a zona de inflexão no tempo e busco uma confirmação com o meu próprio operacional para enviesar a minha análise. E os efeitos de calendário, né, eles são mais úteis justamente para a definição de estratégias específicas nos diferentes períodos do ano. Então a gente falou que o efeito Dia das Bruxas traz um otimismo de volta para as bolsas. Então eu posso me expor em empresas de beta um pouco mais alto, eu posso estar fazendo compras ou vendas de volatilidade em determinados períodos, seja no sell and May no OA, seja no efeito de janeiro também. Eu acho que essas são as principais utilidades. E a recomendação de estudo eu já tinha trazido aqui, mas vocês já cantaram a pedra antes, é o Seasonal Stock Market Trends, do Jay Capel, que é um baita livro. Um baita livro, eu acho que não tem em português isso, não? Não. Acho que não tem. Mas seria basicamente essa minha humilde apresentação desse assunto que eu gosto tanto de falar. Excelente. Aí, Caio, eu queria te perguntar sobre Se tu ciclo puder parar de eleitoral. compartilhar aí a tua tela, por favor, Claro, cara, para a gente ficar aqui mais no foco. lógico, lógico. Obrigado. Costumo acompanhar bastante também o ciclo eleitoral, né? Então, em 2024 é um ano de meio de mandato aqui no Brasil e ano eleitoral nos Estados Unidos. E, historicamente, ano eleitoral nos Estados Unidos é bastante altista e está sendo em 2024. E o ano de meio de mandato aqui no Brasil tende a ser um ano muito mais lateral, né? Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que esse é um dos ciclos que talvez seja mais bem observado aqui na Bolsa Brasileira, Sim. e eu acredito que isso tem muito a ver com a expectativa do nosso próprio mercado, que é um mercado emergente, com as decisões mais relevantes que envolvem o mercado americano. Então, fica essa expectativa, os investidores eles ficam mais cautelosos, e eu acredito que é por isso que tem esse comportamento aqui no mercado, no mercado brasileiro, que é emergente, mais arriscado. E o Perfeito. pós-eleitoral também tem que ser autista aqui no Brasil, né? Então a gente tem Isso. toda essa questão política no ano eleitoral e no pós-eleitoral ocorre ali um ajuste de expectativas, né? Os investidores eles percebem que existia um pessimismo exacerbado no preço dos ativos, aí ocorre uma correção, né, que gera esse movimento de alta, na média. Exatamente, exatamente. E qual que é a tua visão das ondas de Elliott para leitura de ciclos, Caio? Eu gosto muito de trazer os estudos de ondas de Elliott, tá, para as minhas análises, mas, de novo, elas são ferramentas de confirmação. Eu sempre gosto de trazer, principalmente, a ideia de você conseguir analisar uma reversão. Eu gosto, como seguidor de tendência, eu tenho esse viés de que eu posso conseguir, não para que eu opere a reversão, mas para que eu fique de fora na renovação de alguma posição, por exemplo, de alta. Uma coisa assim, um padrão muito simples de você visualizar são as divergências no IFR, por exemplo, uma divergência de baixa dentro de uma onda número 5 do padrão de Elliott. Esse padrão, quando ele ocorre, é batata, cara. Eu sempre busco reduzir as minhas exposições nas minhas operações seguidoras de tendência quando esse tipo de padrão ocorre. Porque aí eu vou esperar uma nova definição, nem que seja uma correção ABC para que eu volte a surfar a tendência de alta ou que eu capture a reversão depois de uma confirmação. Eu acho que Elliott é muito bom, funciona muito, mas funciona como ferramenta de confirmação. Não é algo que você opera livremente. Por ser muito subjetivo também, né?
Eu ia Perfeito. comentar isso, é bastante subjetivo, a forma como você traça, né? A forma que você enxerga ali o gráfico. Sim. Isso aí, essa maneira de operar ciclos é uma maneira que tira a tua limpeza de mente, te deixa ansioso. Vou falar que é algo que vai parecer maluco para quem não está vivendo no mercado financeiro, mas é muito normal para alguém que começa a investir. A pessoa está tomando banho e está pensando no ciclo do mercado. A pessoa está fazendo sexo, está pensando no ciclo do mercado. A pessoa está dirigindo, está pensando no ciclo do mercado. A pessoa está lá, vou brincar agora com um cara que ele acabou de casar, né? Tá lá esperando a mulher chegar no altar, tá pensando no ciclo do mercado. É, operar ciclo de mercado gera esse tipo de ansiedade. Eu falo isso porque eu gosto tanto de operar as tendências do ponto de vista quantitativo e matemático, porque não me gera essa ansiedade. Eu vivo realmente a presença no momento. Como é que afeta o teu emocional, Caio? Faz sentido o que você está perguntando, porque sugere que eu vou estar sempre com a cabeça lá no futuro, né? Qual que é a próxima zona de inflexão que está chegando? Assim, pessoalmente falando, isso não me gera ansiedade, me gera até uma certa, um certo conforto, porque eu enxergo o estudo de ciclo como uma ferramenta para me trazer, entre aspas, tá? Previsibilidade para o que está por vir. Então, assim, o Ibovespa, por exemplo, ele acabou de inflexionar, acabou de marcar fundo em uma zona de inflexão no tempo. Sabendo disso, vendo o Ibovespa corrigindo, nesse movimento lento, chato, que cai, né, e vai atrapalhando as nossas operações, isso me traz mais tranquilidade. Me faz, talvez, dar um passinho para trás e esperar a minha zona de inflexão para buscar uma nova confirmação. Eu acho que ele vai que a minha forma de enxergar os ciclos me traz clareza, me traz mais tranquilidade do que ansiedade. Mas talvez isso seja mais um comportamento meu do que necessariamente uma regra da maioria. Talvez uma pessoa que pegue para estudar ciclo agora, né, depois da nossa aula aqui, viva sempre com a cabeça lá na frente, com essa ansiedade aí que você falou. Faz muito Tem, sentido isso também. tem que usar com sabedoria, né? Assim como qualquer outra ferramenta. O segredo é você descobrir o quanto de peso essa análise do ciclo vai ter na tua tomada de decisão. Isso que é o fundamental, né? É mais uma ferramenta para você criar um viés para o mercado. Beleza. Agora eu vou Exatamente. conectar esse assunto, gente, para quem está assistindo aqui, com comunicação, tá? Porque eu tenho uma equipe de roteiristas, eu gasto um dinheiro pesado para que eles escrevam textos para mim. E aí, o meu melhor roteirista aqui, ele me deu um insight que já valeu tudo que eu já paguei para ele, que ele falou: a maior boca de funil que conecta com mais pessoas é falar de política. E eu sou contra usar política e notícias para operar o mercado financeiro. Então, na minha estratégia de comunicação, a gente fala de política para atrair pessoas para o nosso funil aqui para a empresa e a partir disso a gente educar elas para que não haja nenhum tipo de leitura política na tua abordagem no mercado, né? Falando também de comunicação, eu tenho um mentor que é o Marcos Strider de comunicação, que ele fala sobre muito senoide na comunicação. Qual que é o exemplo mais óbvio para todo mundo aqui? É o João Kleber. Então, sabe aquela história do João Kleber? Vai trair nos testes de fidelidade? Ele vai beijar ela. Aí, comercial. Para, 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 Vai. para, para. Para. Vamos comercial aqui. Então, isso que está acontecendo com o mercado agora, a gente está fazendo esse episódio no dia 1º de agosto, é exatamente o que o mercado está fazendo com as pessoas. Vai subir, vai. Não, para. Aí cai. Vai subir, vai subir. Vai, cai. Então, isso mexe muito com o emocional das pessoas fracas. E é exatamente sobre isso que eu acho que o mercado é. É você excluindo as pessoas fracas emocionalmente e deixando só as pessoas muito resilientes. Porque o maior diferencial competitivo que você vai ter aqui não é capacidade de ler ciclo, capacidade matemática, capacidade técnica, é como você interage emocionalmente com os movimentos. Porque se fosse assim, cara, a gente estaria tendo resultados positivos o tempo todo. E isso é impossível, ninguém consegue isso. O Warren Buffett não consegue isso. Vamos lembrar que o Warren Buffett ele vendeu empresas aéreas no auge da queda do Covid. Ele vendeu 10 bilhões
de dólares em empresas aéreas. Ou seja, ele vendeu no fundo o negócio. E ele é o maior de todos os tempos. Show? Como é que vocês veem essa resiliência de achar que só porque parece que o ciclo virou, ele precisa responder agora? Olha, a gente sempre está operando, uma expectativa matemática no mercado. Tudo que a gente faz tem uma expectativa matemática. Então, não é a primeira, a quinta, a 10ª operação que vai dar esse resultado, mas é você fazer isso no médio a longo prazo, de forma consecutiva, de forma consistente. E essa é a maior dificuldade, né, das pessoas. Pegar uma visão de mercado, definir uma alocação de carteira, e essa alocação de carteira, definida ali em classes e em fatores, é o que vai proteger dessas oscilações de curto prazo, desse sentimento que ele é tão aflorado de forma constante. Uma pessoa que ela tem essa disciplina de entender que o horizonte dela tem que ser para médio e longo prazo, que no curto prazo o resultado é questão de sorte, questão de ruído do mercado, essa pessoa tem uma vantagem em relação ao resto e ela está pronta para passar por longos períodos. Então, é essa a minha visão. A pessoa ela tem que definir uma alocação, qual que é a abordagem que ela vai ter em relação ao mercado. Ela vai olhar para ciclo ou ela não vai olhar? Ela vai olhar para fundamentos ou ela não vai olhar? Ela vai operar análise técnica ou não vai operar? Então, ela tem que definir isso dentro de um plano de investimentos, né? Dentro de um plano de trade e buscar seguir isso o mais à risca possível, para aumentar a probabilidade de ela ter sucesso no longo prazo. Porque senão, realmente, fica complicado, porque em um mês a pessoa é analista fundamentalista e no outro é somente análise técnica. Então ela fica pulando de galho em galho e não é consistente absolutamente nada. Mas vocês não acham que esse papo que a gente está tendo aqui para o investidor iniciante, ele deixa ele ainda mais confuso? Porque ele busca a nossa ajuda e a gente aqui tem milhares de alunos buscando clareza. E quanto mais ele escuta a gente falar, quanto mais a gente conversa, mais a gente fala que é multifatorial, que é multivariável. E isso, para a gente, é muito claro, mas para esse iniciante que está escutando esse papo, fala assim, cara, isso me deixa cada vez mais confuso. Como equacionar isso na cabeça do iniciante? De uma forma muito simples, se eu fosse dizer uma carteira para a pessoa seguir a médio e longo prazo, compra EVB11 e MAB11 de 11. Pronto, sintetizei uma frase, todo esse conhecimento, todo esse arcabouço que a gente entrega aqui ao longo dos episódios. Pronto, vai lá e faz e segue isso a risca a longo prazo. Se não quer colocar esses multifatores dentro de um sistema de alocação, não quer ficar muito tempo ali no mercado, faz o simples, que é aprovado no tempo que dá muito resultado. Agora, se você Eu acho quiser que acrescentar mais ferramentas dentro do seu arsenal, dentro da sua caixa, aí sim você tem que se aprofundar em outras estratégias também. Pode falar, Caio. eu acho que você, como iniciante, tem que ter a compreensão de que as coisas vão acontecendo. Quando você está começando na bolsa, você precisa encontrar um método simples e objetivo, seja para seguir uma carteira fundamentalista ou seja para você operar curto prazo. Vou dar dois exemplos. A gente tem uma carteira de Factor Investing do Start Milionário, ela segue um método objetivo e você vai alocar o seu patrimônio naquilo ali. Ou você vai seguir, por exemplo, o High Low. São duas coisas objetivas. E você vai fazer aquilo. Aí você vai começar a ver que dentro do mercado tem uma coisa chamada Fibonacci, tem uma coisa chamada ciclo, tem uma coisa chamada IFR, e você vai, porra, o que que eu faço? E o principal erro do iniciante é querer transformar a carteira dele num grande Frankenstein. Eu vou pegar um pouquinho do que o Christian fala porque faz sentido para mim, um pouco do que o Caio fala que faz sentido, o que o Tio ele fala que metade faz sentido, metade não faz. Aí que começa a surgir o problema. Todos nós que estamos conversando aqui, nós já temos uma certa bagagem, temos muito tempo de mercado, então a gente não pegou isso aqui, abraçou isso aqui desde que a gente entrou na bolsa e já começou a aplicar. Pelo contrário, a gente foi agregando aos poucos ferramentas para poder ir tornando as nossas análises cada vez mais robustas, cada vez mais completas. Então, o investidor iniciante ele tem que ter essa compreensão de que ele não tem que pegar tudo que ele está ouvindo aqui e sair aplicando. Ao contrário, ele tem que prezar principalmente pela simplicidade no início, e depois ir agregando esses fatores. Trazendo só dando um passinho para trás aqui sobre o que o Tchuri falou do exemplo do João Kleber, eu vou puxar a sardinha para mim aqui, tá? Porque a ideia do ciclo trazer previsibilidade e tranquilidade, ela foi muito traduzida nesse último ciclo do Ibovespa, que a gente tanto monitorou lá na aula. Ele venceu no dia 17 de junho. Se vocês olharem no gráfico aí depois, foi exatamente quando marcou o fundo. E eu me lembro bem,
como que eu comentei lá pelo dia 15, 2 dias antes do ciclo mais ou menos, com o pessoal na aula, como que o discurso estava completamente alinhado com a marcação de fundo. Por quê? Porque era pânico e sangue nas ruas, cara. Era Brasil quebrando, IPCA mais 7, todo mundo vendendo pânico. O Ibovespa fez o quê? Foi lá e marcou fundo. E eu trouxe isso para eles. Falei, galera, relaxa, lá no 120, 119 tem suporte, lá no dia 17 tem ciclo, vamos esperar, tranquilo. É assim que a gente tem que enxergar essas ferramentas, como ferramentas para entregar previsibilidade para a gente, e não ansiedade, expectativa, desespero, né? Muito bem, muito bem. Pessoal, só para a gente não sair aqui da nossa raiz técnica dentro do lembrete racional, eu vou trazer aqui 3 artigos acadêmicos para vocês, para a gente mencionar esses assuntos, né? Então, um artigo que ele vai trazer muita clareza para vocês é esse artigo aqui, How do Bond, Equity e Commodity Cycles Interact? Então, basicamente, é a gente entender que as diferentes classes de ativos, elas têm topos e fundos em momentos diferentes. E é por isso que a diversificação por classes, ela vai trazer segurança e vai diminuir a volatilidade da tua carteira. Então, aqui nesse artigo, ele aborda os mercados durante um período de 1950 até 2015, ou seja, um período de tempo bastante considerável. Então, ele mostra que os ciclos e retornos dos Estados Unidos apresentam um padrão consistente de previsibilidade. Existe uma interação dinâmica entre ações e títulos de renda fixa. Por isso que, para mim, essencialmente, se você vai montar uma carteira, você tem que focar em ter ações e Tesouro Selic. Aí eu sugiro que você tenha ações americanas, porque isso vai diminuir ainda mais a correlação entre essas coisas, e o Tesouro Selic ele vai trazer uma rentabilidade em termos de yield bastante atrativa. Aqui ele também mostra que o preço das ações reagem negativamente a choques de incerteza, e isso constrói um prêmio de risco. Quando a gente vai lá para a visão racional do Capital Asset Pricing Model, a gente vê que existe um prêmio de risco que ele, quando está alto, significa que as ações estão baratas, e isso independe do nível da taxa de juros. Então, quando os juros sobem, a gente vai tender a ver um maior prêmio de risco, mas não necessariamente isso se acompanha. E para quem ainda não tem clareza total sobre isso, é exatamente quando a taxa de juros está alta que é mais provável que apareçam as maiores oportunidades no mercado de ações, porque isso está incorporado na taxa de desconto das ações, né? E aqui ele também vê que existe uma defasagem no preço de ouro e petróleo, que são as commodities que ele trata aqui com mais foco por causa da representatividade, e o aumento do preço do petróleo e do ouro passa para a inflação. Essa inflação, quando aumenta, gera uma reação do aumento da taxa de juros pelos bancos centrais, e isso acaba sendo precificado nas ações. Então, para quem aqui é aluno do Master Business, vê que naquela primeira parte que eu explico sobre finanças, a gente fala sobre ter classes de ativos diferentes, e eu falo sobre essas classes, e agora você tem aqui o artigo acadêmico que corrobora isso, né? Um outro artigo que eu trouxe é as características de um ciclo financeiro. Então, não perca a visão do prazo médio, né, de período que a gente trabalha isso. Então, ele fala que um ciclo financeiro ele utiliza 2 abordagens, que é o ponto de inflexão e a frequência. Então, ele identifica que um ciclo financeiro ele tem um componente médio de flutuação conjunta entre o preço do crédito e o preço dos imóveis. E as ações elas não se encaixam muito bem dentro desse ciclo. Por quê? Como a gente já viu aqui em outros artigos sobre finanças comportamentais, o preço das ações é mais volátil do que o preço dos dividendos. E quando a gente pega mercado imobiliário, tanto americano quanto chinês, apesar desses mercados não estarem amplamente nos mercados públicos, né, precificados, eles são uma grande classe de ativos. Então, a gente, olhando aqui diretamente para os Estados Unidos, percebe que quando há um aumento do preço das casas, os americanos eles se sentem mais ricos. E isso estimula a economia como um todo, aumentando o processo do ciclo econômico.
Então, na década de 80, tiveram lá uma crise de home and loans e isso impactou o mercado de ações. E aí, a gente, com essas ferramentas financeiras modernas, vê que os americanos, quando tem um incremento do preço das suas casas, eles vão lá e refinanciam a casa, pegando dinheiro e gastando esse dinheiro com consumo, algo que faz com que esse endividamento da população seja cada vez mais perigoso, né? E aí ele mostra que os ciclos normalmente têm uma recessão inacabada. Por quê? Quando teve esse problema lá na década de 80, qual que foi a resposta do Banco Central? Vamos botar as taxas de juros perto de zero. Então, isso estimula o mercado de ações, aí até que haja outra crise. A crise que aconteceu foi a crise.com. Mais uma vez, taxa de juros perto de zero. Depois, crise imobiliária, 2008, taxa de juros perto de zero. Aí, de novo, taxa de juros perto de zero entre 2009, 2008, basicamente até 2021. Então, esse processo de expansão monetária, ele é uma resposta a esses ciclos da economia e isso acaba gerando um problema, porque com essas ferramentas de quantitative easing, a gente vê cada vez mais o mercado de crédito inundado e essas correlações entre ativos vão diminuindo cada vez mais, porque é o Japão aqui, a Europa lá, Estados Unidos fazendo relaxamento monetário e isso faz com que a correlação entre os ativos fique cada vez maior, diminuindo o efeito da diversificação. Aí, por fim, outro artigo que eu trouxe é a liberalização financeira, volatilidade e ciclos de mercado, no mercado de ações, para a América Latina. Então, aqui mostra que os mercados emergentes eles têm umas crises com menor duração e maior amplitude, o que se traduz para a gente numa maior oportunidade da gente surfar tendências, porque é isso que a gente quer, muita frequência e muita amplitude dessas ondas, para que a gente possa surfar as tendências, o que faz do Brasil um mercado altamente líquido, altamente volátil, com muita frequência de crise, o que faz com que dentro do nosso país a melhor estratégia seja surfar tendências. E aí ele faz uma comparação também com os países emergentes da Ásia e mostra que esses ciclos estão cada vez mais distantes, uma vez que a gente está vendo uma polarização dos mercados financeiros entre China e Estados Unidos. A China cada vez mais relevante economicamente, trazendo uma relevância para o Oriente, junto com a Rússia, se separando dos Estados Unidos. E depois que a gente viu essas sanções que os Estados Unidos fizeram na Rússia, depois da crise da Ucrânia e da guerra lá, a gente vê a Rússia cada vez mais próxima da China, a gente vê os Estados Unidos cada vez mais isolado no Ocidente, e isso aí traz um outro assunto que daria um outro podcast, que é como que o Bitcoin ele tem sido usado como uma ferramenta para desconexão entre esses mercados financeiros, mas aqui nesse artigo também mostra, não fala sobre isso essencialmente, né? Até porque esse artigo ele é de 2003, mas ele traz aqui como que o mercado asiático ele vem cada vez mais se tornando algo separado do mercado ocidental. Perfeito? Perfeito. Caio, tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Não acredito que seja isso aí. Contem comigo aí para eventuais novos episódios aí, que eu me amarro em falar disso. Agregou Mercado em demais aí. geral. Parabéns pelo conteúdo da qualidade. Foi muito Obrigadão bom pela mesmo, oportunidade tá? aí, gente. Deixa eu trazer o livro aqui. Fala o teu livro aí enquanto isso, por favor, Christian. Beleza. Então, já que a gente já comentou sobre o livro do Jay Capel, eu vou recomendar esse livro aqui, do Leonard Sachs, The Handbook of Equity Market Anomalies. Tá? É um livro que trata também de questões de sazonalidade, de ciclos, mas ele também contempla isso com algumas questões de análise fundamentalista, de divulgação de resultados, dividendos, e como que você pode utilizar todas essas questões para desenvolver um sistema operacional. Então, um livro que eu considero interessante para quem quer se aprofundar em tudo isso que a gente falou aqui no episódio de hoje. Eu não sei se a gente. Eu já falei desse livro aqui já, mas esse Não. cara aqui, o Jim Rogers, ele era analista-chefe do George Soros durante
a década de 70, e ele foi uma das pessoas que mais bateu nessa tecla dos ciclos de commodities sendo alternados com os ciclos de equity. E ele tem uma história muito interessante, porque ele viaja o mundo de moto, de carro, e vai falando sobre os diferentes mercados. Em termos de geopolítica e mercado financeiro, eu acredito que é a minha maior referência, o Jim Rogers. Então, eu recomendo muito esse livro aqui, porque além de uma bela história, ele ensina muito sobre mercado. Investment Biker, né? Muito bom, muito bom. Todos os Aí, livros dele vou são muito procurar bons. aqui. Tu tem algum Nossa. livro ou foi aquele livro mesmo que tu recomendou na tua apresentação, ô Caio? Foi o que eu recomendei na apresentação, que é do J.K. Cable, Muito que é bem. o Seasonal Stock Markets and Trends. Perfeito, perfeito. Então, galera, quero agradecer aqui a presença de todo mundo, quero agradecer a parceria do Caio. Sou muito feliz de trabalhar com ele, com o Christian também, pessoas que me ensinam demais. Gostei muito dessa apresentação, aprendi muito também com ela. E quais são as tuas considerações finais aí de agradecimento, Christian? Eu aprendi demais aí durante esse episódio. Agradecer muito o Caio. Admiro demais aí o teu trabalho, Caio, a tua didática. É muito diferenciada e com certeza virá aí novos episódios para contribuir com o Lembrete Racional, com a gente, e também com todo mundo que acompanha esse trabalho aqui. Para quem quer te achar nas redes sociais, Caio, como é que faz? Instagram, principalmente, arroba Caio D. Gomes. Tô lá, tô 100% disponível para tirar dúvidas, trocar ideia, fofocar não, beleza? Mas, galera, pô, de verdade, para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Vocês não fazem ideia como é satisfatório ver todo esse processo aí que a gente está vivendo, todo o projeto. Obrigadão mesmo e contem comigo sempre. Tamo junto. Tamo É só o junto. começo, galera. Tamo Só o junto. começo. Um beijo grande e dê blay blay.